Bom dia. Ei, bom dia. Não passa direto, não. Fica por aí para ouvir a palavra de Deus. Palavra que hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus que não nos larga, sobre tudo que acontece quando Ele declara. E aí a gente escuta as pessoas dizerem que Ele decretou, né? Eu vou decretar. Você não decreta nada, meu amigo. Quem decreta é o Senhor. Quem sela é o Espírito Santo. Quem conduz a nossa vida é Jesus. Quem vai levando o barco é Jesus. Se nós não estivermos dispostos a nos submeter a esse poder, nada acontece. Eita, menino. E acontece sim, né? Aquilo que você quer, depois vem choro, lamentação, esquisitice. E a gente fica aí vivendo o impossível, o inusitado, as coisas que não agradam ao coração de Deus. Então, bom dia para você que está chegando aí. Bom dia para você que já acordou, que já está como eu no batente. E que Deus possa ministrar a tua vida, ao teu coração e te encher de paz e te encher de coisas boas que vão fazer com que a gente viva mais e melhor. Amém? E aí quero trazer para nós um texto bíblico que está lá em Lamentações, que diz assim, Lamentações 3, 37 ao 39, que eu li hoje pela manhã. E às vezes a gente passa por situações na vida que nos impedem de ver o que Deus já fez. E eu tenho assim uma resistência a me submeter a esses maus pensamentos que querem entrar na nossa mente e destruir a nossa esperança. Eu resisto muito a esses pensamentos. E nesses momentos em que a gente está precisando de força, em que a gente está precisando de amparo, de amor, de beijinho, de carinho, aí eu vou em busca da palavra, daquilo que ela pode me trazer de bom, de real, de transformador. Eu nem vou ouvir pessoas negativas, nem vou me associar com nada que me deixe mais para baixo do que a gente já possa estar quando está enfrentando luta, dificuldade, né? E aí esse texto diz, quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Essa história que está na Bíblia, lá no livro de Lamentações, me faz refletir muito sobre as orações de Davi, me faz refletir sobre as minhas orações, porque o nosso queixume não tem que ser contra a vida, contra aquilo que nós vivemos, contra aquilo que nós recebemos, mas o nosso queixume tem que ser contra as nossas más ações, contra aquilo que nós planejamos, contra o outro. Então eu tenho refletido muito sobre a nossa humanidade e que a gente se torne mais humano no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à misericórdia, no que diz respeito ao cuidado com a nossa vida e com a vida do próximo. Nós temos negligenciado tanto esse amor que Jesus quer que a gente fale, né? E aí lá em Isaías, traz um consolo maravilhoso para nós, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu falei um texto semelhante a esse ontem. Agindo eu, quem o impedirá? Ontem eu falei sobre quem intentará contra o braço forte do Senhor. E aqui se refere ao nascimento de Jesus, né? Quem é aquele que diz isso acontece quando o Senhor não mande? O nosso Deus é poderoso, gente. Não temas, não tenha medo de enfrentar os seus desafios, os seus obstáculos. Não tenha medo de perseverar, não tenha medo de resistir. Quando o dia for mau, você fique firme naquele que é a rocha. A mortificação ou o sofrimento em si mesmo, sabe? Esse impor com jejum, com oração,
com coisas que vão te aproximar de Deus, trazendo disciplina espiritual. Subjugue as suas vontades e purifique a sua alma para se aproximar de Deus. Nós não queremos fazer, na verdade, nada para estarmos próximos ao Senhor. Nós queremos nos aproximar, mas nós queremos nos aproximar de qualquer jeito. Nós queremos viver a palavra, mas nós queremos viver de qualquer jeito. Nós queremos viver a palavra de acordo com a nossa vontade. E usamos, inclusive, textos bíblicos para narrar a minha própria vida, respaldada por textos soltos usados como pretexto para dar suporte àquilo que eu quero fazer. Quantas vezes nós pregamos textos bíblicos sem saber o contexto, sem saber o que de fato está sendo alinhado ali naquele texto inteiro, naquele capítulo inteiro da palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje a sair da mesmice. Eu quero te convidar hoje a viver em novidade de vida. Eu quero te convidar hoje a se recusar de ser silenciado pelas circunstâncias que estão aí. Tu tá vivendo essa coisa aí, mas não se deixa bater, não se deixa ser silenciado ou destruído espiritualmente, porque Deus tem muito mais para ti, Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para derramar de sabedoria, de unção. E a palavra nos diz e garante que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Apesar da terrível dor que você possa estar sentindo, do sofrimento e muitas vezes da solidão que nos cerca, Deus, embora muitas vezes Ele traga experiências fortes para nos maturar, para nos amadurecer, né? Ele traz também junto com a vida o escape. Tem um texto da palavra de Deus que quando a luta vem, Ele traz o escape. Então que a gente possa estar... Tem uma canção que eu gosto muito que ela diz: minha alma está apegada a ti, pois sua destra me tem sustentado. Então que essa palavra ecoe dentro de você e traga frutos de vida, de avivamento, de restauração e principalmente de comunhão. O reflexo fora do quarto tem que ser por causa da minha oração no secreto. O reflexo fora do quarto tem que ser a motivação do que eu fiz dentro do quarto em oração, dizendo para Deus aquilo que está dentro de mim de verdade, sem fingimento, sem vaidade, sem tentar mascarar quem eu sou para Deus, porque não vai colar, não vai dar certo. Ele sabe exatamente quem eu sou, a dor que eu estou sentindo, o momento que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo. Ele sabe como eu estou por dentro, porque Ele sonda e conhece o meu coração. Quero terminar dizendo para você que Jó tem um texto, né, que eu gosto por demais, que eu não estou lembrando a referência agora, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que é uma música muito linda. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Diz a música e diz o texto que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Essa é uma expressão de quem conheceu a Deus através das suas experiências dolorosas. Quando a gente escuta as histórias dos outros, a gente é edificado. Mas quando a gente vive a nossa própria história, a gente é transformado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor traga para nós a verdadeira luz que nós precisamos ter para enxergar o que Deus está fazendo ou o que Ele já fez e você ainda não percebeu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, se mantém firme na rocha. O nome dela é Jesus. Deus te abençoe. Beijo no
seu coração. Bom dia.